Hoje vamos falar um bocadinho sobre análises. Com certeza que fazes análises todos os anos, pelo menos uma vez, uma ou duas vezes por ano, é o normal. Já foste ao médico, fizeste essas análises de rotina, e ele disse-te, depois de ver as análises, que estava tudo bem, tudo certinho, os valores, tudo direitinho. Mas tu, não te sentias bem, tu sentias que algo se estava a passar no teu corpo. Tinhas sinais, não te sentias bem, tinhas dores no corpo, enfim, algo se passava. Então, o que eu vou fazer hoje é falar aqui um bocadinho sobre esta situação. Vou-te explicar o que normalmente a medicina convencional não fala, e que pode mudar completamente o teu olhar sobre esta situação. Eu chamo-me Margarida Silva Costa, sou farmacêutica integrativa há 30 anos, trabalho com mulheres acima dos 40 anos. E ao longo destes anos eu vi centenas de mulheres exatamente nesta situação, com análises normais, mas com o corpo a entrar em colapso e em silêncio. Eu trabalhei 20 anos ao balcão da farmácia. Era normal todos os dias eu olhar para análises de pessoas que me pediam para ver as análises, ou porque não tinham consulta, ou porque saíam da consulta sem informação e sem perceber o que é que se estava a passar. E portanto eu tenho aqui uma grande facilidade em ver as análises, perceber o que é que se passa, e por isso estou a fazer aqui este vídeo para esclarecer aqui alguns pontos que acho essenciais. Fica até ao fim, que podes aqui receber algo benéfico para ti, para a tua saúde e ser importante. Então, deixa-me só fazer-te aqui uma pergunta. Tu, quando vais ao médico, com um cansaço crónico, com dores no corpo, com ah, desânimo, para não falar em depressão, com calores, situações em que suas muito, com o teu cabelo a cair, com as tuas unhas fracas, o que é que acontece? Vais pedir análise, certo? Vais ver, tentar perceber o que é que se passa. E quando chegam os resultados, normalmente é comparado o resultado daquilo que tu tinhas no teu sangue e na tua urina com os valores de referência que normalmente estão ali ao lado, e ao comparar está tudo ok. Mas tu sentes que não está ok. O teu corpo começa a dizer-te aqui que não está ok. Então, quem é que está certo e quem é que está errado? Tu estás certa, ou o papel é que está certo, ou o que saiu na análise está errado ou está certo? Talvez aqui as duas situações estejam certas, e é aí que está exatamente o problema. Ou seja, tu tens uma análise, ela tem o aspecto quantitativo, a quantidade que está no teu sangue, e o aspecto qualitativo, a qualidade que é isso que foi estudado, o parâmetro que foi estudado, confere ao sangue. Qual é a qualidade que confere àquele sangue, ok? Então, existe esta distinção que é fundamental e que a maioria das pessoas nunca ouviu falar, a diferença entre a análise quantitativa e qualitativa. Uma análise quantitativa diz-te quanto, diz-te a quantidade, diz-te a quantidade de glóbulos vermelhos, diz-te a quantidade de glóbulos brancos e de cada um deles, diz-te a quantidade de magnésio que tu tens no sangue, e diz-te se está certo ou errado, diz-te a quantidade de vitamina B12 que tens no sangue e diz-te se está correto o valor ou se está baixo ou se está alto. Então, essa é a quantidade. Agora, vamos olhar. Desculpa, esta é a quantidade. Agora vamos olhar para a situação da qualidade. Normalmente, a medicina convencional não olha para esta situação da qualidade. Ou seja, tu tens, imagina que tens um valor, de plaquetas que são responsáveis por ajudar na coagulação do sangue, tens um valor de plaquetas normal. Mas, qual é a qualidade dessas plaquetas? Isso não é analisado normalmente. Existem análises muito específicas para fazer isso, e
Para fazer essas análises é preciso ter uma referência, não é? Que é necessário fazer essa análise. É preciso realmente que a pessoa não esteja muito bem para que essa análise seja feita. E a medicina convencional não a faz, ok? Então, um caso real que eu tratei, uma mulher na casa dos 50 anos, que chegou até mim muito debilitada, com cansaço extremo, trouxe umas análises, eu vi as análises todas dela, o sistema imunitário tinha valores perfeitos, normalíssimos, mas quando nós fomos avaliar a qualidade do sangue dela e a qualidade das células do sistema imunitário, nós percebemos que essas células elas não tinham capacidade de atuar, ou seja, eram células deficientes ou mesmo inativas, o que significa mortas, que não funcionavam, estavam ali, elas eram produzidas pelo corpo, mas não atuavam quando encontravam um vírus ou quando encontravam uma bactéria que deveriam absorver e retirar do corpo, não o faziam. Então, isto é um caso para tu perceberes aqui como é que interfere esta situação da quantidade e da qualidade e que realmente a medicina convencional não olha. Então, e depois temos aqui outra situação que eu te vou falar que é absolutamente incrível, que é os valores de referência nas análises eles foram criados para diagnosticar doença. Ou seja, tu tens o valor da tua análise normalmente na parte central e ao lado direito nas análises aparece o valor da referência. Diz-te assim: se tiveres o ferro entre 10 e 20, está ok. Eu estou a inventar os valores, ok? Só para perceberem. Então, são os valores de referência que normalmente estão na coluna à direita. E o que é que acontece? Eles foram estudados para detectar a doença instalada. Então, pensa assim: o teu corpo tem capacidade para compensar várias situações. Durante anos, ele ajusta e vai adaptando de forma a tu continuares viva e a funcionar, não é? Mas o corpo faz um esforço enorme para fazer isso, não é? Obviamente. E isso provoca oxidação, provoca envelhecimento precoce, enfim. E o que é que acontece durante todo este tempo? Tu sentes o cansaço, tu sentes que algo se passa, sentes o corpo inflamado e inchado, especialmente ao final do dia, com retenção de líquidos, sentes os calores, as dores, sentes o teu humor ir para cima e para baixo e para baixo e para cima, super instável, porque o teu corpo está a gritar. Mas lá está que está tudo bem, está tudo dentro daqueles parâmetros. Até um dia que o corpo já não aguenta e aí há o colapso, ou a pessoa realmente é internada, ou acontece alguma coisa mais visível. Então, quando isso acontece, normalmente o que é que te é dado? Químicos para o resto da vida, ou seja, vais começar a tomar um medicamento para aquela situação para o resto da vida, como por exemplo, se foi detectado que tens hipertensão arterial, vais começar a tomar medicação para a tensão. Se foi detectado que tens um problema de tiroide, vais tomar medicação para a tiroide e isso vai se arrastar até ao final da tua vida. Isto e outras doenças chamadas de crónicas que acontece a mesma coisa, uma atrás da outra. E muitas vezes se verifica que a medicação ela própria provoca distúrbio, depois alteração, porque é um químico, e acabas por ter que tomar, por exemplo, um medicamento para proteger o estômago dos efeitos secundários da medicação que tu tomas. É ou não é verdade o que eu estou a dizer? É, não é? Então, mas eu não estou a dizer que não deves tomar medicação e que a medicação é toda errada, não. Há muitos medicamentos que salvam vidas. Portanto, há situações em que é necessário fazer medicação. Eu não sou fundamentalista de todo, sou farmacêutica e conheço o risco e o benefício. Só isso. E quero-te aqui alertar para o risco e para aquilo que tu podes fazer também de forma natural para equilibrares o teu corpo. É esse o meu papel. Ahm, então.
O que eu te estou a dizer aqui é que há situações em que é necessário a medicação para salvar vidas, mas também te estou a dizer que chegamos ao ponto em que temos que começar a ouvir o nosso corpo, os sinais, antes desses valores se alterarem, os valores de referência. Porquê? Porque esses valores de referência só te vão dizer quando tu já estás doente. Imagina, estás aqui no ponto A, já estás a sentir aqui alguma coisa estranha, fazes análises aqui e está tudo certo. Só quando chegas aqui ao ponto B é que o resultado da análise está mal. E aqui é-te dito, vais ter que tomar a medicação para o resto da vida. Mas então, e este bocadinho que vai daqui a aqui? E este bocadinho que vai daqui a aqui e que demora, ou seja, desde que a doença começa, por exemplo, uma diabetes, ela não aparece no dia 20 e no dia 21 tu começas a tomar medicação. Não, isso não acontece. A diabetes é algo que se vai instalando no teu corpo, ok? É por isso que até chamam de pré-diabetes, ok? E aqui a análise ainda não está aqui a normal, ainda continua a análise normal. É isto que eu te quero alertar. Por vezes nós temos a análise normal, mas não quer dizer que a doença não tenha já começado no teu corpo. E é isso que é importante as pessoas perceberem, que é neste momento, neste ponto aqui, que a gente pode fazer alguma coisa. Enquanto estamos entre uma situação e outra, de não doença e de doença, entre uma coisa e outra, a gente pode atuar. Podemos melhorar a nossa alimentação, podemos desintoxicar o corpo, enfim, podemos fazer aqui muita coisa antes da doença se instalar. E essa é que é a questão. O que é que tu podes fazer agora para não chegares aqui à doença? A primeira coisa, é mudar, a pergunta que tu normalmente fazes, que é: os meus valores estão normais? Tens é que perguntar: como é que eu me estou a sentir? Eu não estou a dizer para não fazeres as análises. Não, vais fazer análises, mas depois perguntas-te, quando elas vierem ao resultado: eu estou-me a sentir bem? Então, o corpo, ele é super sofisticado, ele sabe antes da análise má o que é que está a acontecer. O teu cansaço crónico ele não é preguiça, a inflamação não é inventado da tua cabeça, até porque ao final do dia provavelmente tens que desabotoar as calças. Não é da tua imaginação estas situações, não é? E os calores não são coisas da idade, é algo que podemos melhorar na nossa vida. Então, tudo isto acaba por precisar aqui de uma resposta mais efetiva. E na minha prática ao longo dos 30 anos, eu trabalho com três pilares que atuam exatamente nesta fase, que é não permitir que chegarmos aqui, não permitir chegar à doença estar já aqui instalada. Primeiro pilar é a alimentação, uma alimentação viva e consciente, onde tu dás uma alta nutrição às tuas células. Alimentas as tuas células com o melhor tipo de nutrientes e da melhor forma. Ou seja, o que tu colocas no teu corpo todos os dias, ele está diretamente a alimentar as tuas células de uma forma espetacular. Melhor não poderia ser. O segundo pilar é a desintoxicação diária. Nós vivemos num planeta intoxicado e precisamos de nos desintoxicar todos os dias. Eu respiro a poluição que sai das fábricas, metais pesados, e esses metais pesados no meu corpo causam doença. Eu preciso de retirá-los. E para isso eu preciso desintoxicar diariamente. E aqui há um erro enorme que a maioria das pessoas comete, é que pensam que desintoxicar é fazer um detox uma vez por ano ou uma vez por de 5 em 5 anos. Mas o teu corpo ele intoxica-se todos os dias e, portanto, tem que se promover a desintoxicação diária. O que é mais fácil? Não sujar a casa ou ter que a limpar depois. O corpo é igual. Portanto, se nós não sujarmos o corpo, se aprendermos as regras para manter a nossa saúde com o corpo limpo, é fantástico. E é exatamente esse o segundo pilar que eu ensino nos meus programas. O terceiro pilar é o equilíbrio mente e emoções. Esta aqui comanda muita coisa. Então,
Temos o stress crónico, temos traumas que se vão processando ao longo da vida, quer na infância, quer na idade adulta, e nós tendemos a carregar todas essas coisas sozinhas sem fazer nada. E isso tem um impacto bioquímico real. Dou-te um exemplo simples, tu percebes o que eu estou a falar. Se estiveres a ver um filme, imagina que estás a ver um filme de amor, uau, de certeza que vais ficar agradavelmente bem disposta, a felicidade, se calhar até tens uma lagriminha ou outra de alegria nos teus olhos, ok? Agora, se estiveres a ver um filme de terror, de suspense e terror com imagens horríveis de gente a matar gente, seja o que for, ou animais, ou o que for, ok? É bem diferente. Então, o corpo, ele responde àquilo que tu estás a ver e àquilo que tu estás sujeito ao stress crónico diário. Então, aqui, neste pilar, nós temos que equilibrar a nossa mente e as nossas emoções. Temos que perceber como é que podemos fazer isso e temos que fugir das coisas que nos desagradam, que nos limitam. Aquele amigo ou aquela amiga, ai, estás tão feia hoje, Margarida, estás mesmo, mas que raio de cabelo é que tu tens hoje? Ou que roupa é que tu trazes vestida? Estas pessoas são tóxicas, filmes de terror são tóxicos. Então a gente precisa de aprender a sair de todas essas coisas e a tratar o que lá está já de traumas e de situações que a gente precisa de olhar, ok? E há muitas terapias para fazer isso. Eu utilizo várias, como terapia plasmática, utilizo a constelação familiar, utilizo uma terapia japonesa que é o Jinjin Jutsu, que tem um nome assim um bocado estranho, mas é japonês, que é fabuloso, ok? Então, se este assunto te interessa, podes até ir à procura deste livro nas livrarias. Este livro é da Lise Bourbeau, esta autora francesa, e este livro ele relaciona a tua parte que está doente com a emoção que gerou essa doença e até te dá uma justificação espiritual. É um livro que eu aconselho vivamente. Não é algo para tu leres de uma ponta à outra, mas é algo para tu consultares. Vais aqui, abres o livro e procuras a doença, por exemplo. hum, Aqui, olha, abri na página em que te está a falar de parasitas. Parasitas. O que é que tem, o que é parasitas, a nível físico, a nível mental e a nível espiritual? Então, tu consegues ver aqui o que é que se está a passar no teu corpo de uma forma, mais profunda, ok? Então, se chegaste até aqui, é porque isto faz sentido para ti, tudo o que eu estou a dizer, é porque já viveste esta situação ou sabes de pessoas que já viveram. Quero que saibas que o teu corpo está aí para te ajudar. Ele não te traiu, ele não foi de férias. Só que ninguém te ensinou a ouvir o corpo. Isso é super importante a gente ouvir o corpo, ok? E saber então escolher aquilo que ele precisa para o reequilibrar. E a saúde ela começa com todas as tuas escolhas diárias. Tudo o que tu fazes diariamente vai contribuir para a tua saúde. Aliás, eu sou defensora que a gente deve começar a preparar a velhice na infância. Se isso for possível, ter uma vida o mais saudável possível. Porque aquelas asneiras que nós vamos fazendo, elas vão acumulando no teu corpo e há um dia que rebenta a panela de pressão. Então, se quiseres saber mais sobre como é que eu trabalho com estas mulheres acima dos 40 anos, a recuperar a sua saúde, quer física, quer mental, quer espiritual, podes contactar comigo, podes falar comigo. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Tu podes carregar lá e falar diretamente comigo por mensagem. E se este vídeo fez sentido para ti, partilha-o com alguém que tu achas que precisa ouvir, precisa de ajuda, porque eu sei que há aí muitas mulheres com análises normais, mas que não estão bem e que precisam de se cuidar. Até ao próximo vídeo. Obrigada.